Irmãos, vamos então abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 20. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude com bastante atenção, que eu gostaria de que lêssemos 3 textos em sequência. Então vamos lá. Primeiro, Lucas, capítulo 20, os versos de 9 a 18. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então vamos agora a Marcos, capítulo 12. Marcos e Mateus também citam esta parábola. Nós vamos usar a narrativa de Marcos, porque Mateus e Marcos fazem uma narrativa mais completa. Então preste bem atenção, irmão, porque temos mais alguns detalhes importantes aí. Marcos capítulo 12, verso 1. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse dela os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o abordaram, o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. Este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no, e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros. Ainda não lestes pela Escritura a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreendiam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Vamos ainda a Isaías capítulo 5.
Certamente o Senhor tinha em mente esse texto de Isaías quando proferiu esta parábola. Então, Isaías capítulo 5, verso 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais, preste atenção, irmão, que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei dela a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Senhor, mais uma vez nos apresentamos a Ti com alegria para adorar-te. Nós somos o Teu povo, aqueles que o Senhor comprou para si. E aqui reunidos, nós temos a garantia de que o Senhor se reúne conosco. Nós não estamos aqui religiosamente, mas nós estamos aqui em novidade de vida, em novidade de espírito, porque tivemos e recebemos de Ti mesmo, ó bendito Salvador. E assim, diante da Tua face, com a Tua palavra aberta, nós pedimos que o Senhor aplique aos nossos corações a Tua bendita palavra. Fala conosco, edifica as nossas vidas. Ó Senhor, nós precisamos do Teu falar. Nós carecemos do Teu falar. Por isso a nossa súplica. Vem, Senhor, fala, todo o nosso ser Te ouvirá. Nós não desprezamos a Tua palavra. Nós a temos como preciosíssima. Então queremos recolher as bênçãos que o Senhor há de nos conceder por meio da Tua palavra. Assim, com essa bendita expectativa, nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos então compartilhado esses últimos dias do nosso Senhor. Lembremos, porque isso faz muito, muito sentido. O Senhor está nos seus últimos dias. Como temos dito, o Senhor está em seu último confronto com aquelas autoridades. O Senhor está há pouco tempo de entregar sua vida naquela cruz. E Ele permanece como homem, lembremos, porque Ele sim é o Verbo de Deus encarnado, mas nós nunca podemos perder de vista que este é o homem segundo o coração de Deus, que esse homem perfeito está a lidar com todas as circunstâncias da vida de modo agradável ao Senhor, por isso Ele é nosso modelo. Então nós temos este homem capaz de lidar com circunstâncias emocionalmente tão pesadas, tão duras,
mas com seu ser absolutamente equilibrado em Deus, confiante, dependente. Então, que lições são essas para nós do que o Senhor espera de nós quando enfrentamos lutas, quando enfrentamos provas, quando estamos submetidos a conflitos? O que nós estamos vendo aqui é esse bendito homem, segundo o coração de Deus, mantendo seu ser absolutamente focado em Deus e sim, absolutamente consciente do que estava acontecendo. Nós temos outros homens, muitos ali, e todos que estavam ao redor do Senhor, principalmente seus discípulos, eles estavam tão desconectados da realidade espiritual que o Senhor Jesus estava enfrentando. Irmão, nós realmente precisamos orar sobre isso, porque quantos de nós aqui enfrentamos circunstâncias em que deixamos de perceber a mão do Senhor, deixamos de perceber o ambiente espiritual, deixamos de perceber as lições que o Senhor deseja nos ensinar. Então a nossa vida se torna uma vida dividida, fragmentada, como se nós fôssemos espirituais em alguns momentos e naturais em outros momentos. E eu preciso te dizer que nós somos naturalmente espirituais todo o tempo. Nós somos aqueles a quem o Senhor deu o seu Espírito e, portanto, pela sua graça e pela obra provida naquela cruz, nós somos homens e mulheres espirituais. Então nós podemos sim perceber o mover de Deus, a voz do Espírito, nós podemos acolher lições do Senhor, nós podemos perceber aquele que está diante de nós, também aquele que guarda a nossa vida, a nossa retaguarda. Então, quanto mais nós estivermos apercebidos disso, mais conscientes você e eu nós estaremos da presença do Senhor, e isso levará nossas vidas a uma esfera de realidade espiritual muito maior, meu querido irmão. Isso levará as nossas vidas a uma realidade de dependência muito maior. Isso levará as nossas vidas a uma realidade de santidade muito maior. Do contrário, nós estaremos vivendo momentos espirituais, como se isso fosse possível, desconectados, desapercebidos da bendita presença do nosso Senhor todo o tempo. Então, esse homem, esse bendito homem, ele está totalmente apercebido do Pai ao seu lado, enfrentando as lutas que tinha que enfrentar, mas procurando, mesmo que por um breve momento, deixar algo muito claro para todos aqueles que estavam ali. Eu gostaria de chamar sua atenção para isso, porque tanto a parábola, quanto a purificação do templo, evento anterior, quanto o fato dele seguir ensinando no templo, estão diretamente relacionados com algo que o Senhor queria deixar absolutamente claro para eles, mesmo que por um breve ou por breves momentos. Porque, irmão, enquanto o Senhor estava no templo, e especificamente quando ele agiu a purificar o templo, naquele breve momento, cumpriu o seu propósito. Compreende? Mesmo que por breve momento o templo cumpriu o seu propósito por excelência, que era ser aquele ambiente, Deus havia provido, vamos chamar de um sistema de revelação, de luz da parte de Deus para eles. Mas não só isso, o Senhor também havia provido um ambiente de comunhão, de conexão do povo com a presença de Deus. Aquela era a utilidade essencial do templo. O templo não seria útil para mais nada se não fosse para isso. Se não fosse um lugar de luz, de revelação, não só isso, um lugar de comunhão, de conexão do povo com a presença de Deus, o templo não servia para outra coisa, senão para essa.
mas o templo havia perdido completamente essa utilidade. Havia perdido. As coisas estavam absolutamente atrapalhadas. Mas o Senhor queria manter embora tudo estivesse degenerado. Quando se olhava ao redor, tudo estava degenerado. Mas o Senhor desejava manter algo firme na presença daquelas autoridades, na presença daqueles religiosos, mas também para todos os seus discípulos. Qual era a finalidade, mesmo que tipológica, daquele templo? E qual era a finalidade? A finalidade era que aquele lugar fosse um lugar de luz e revelação. Para isso, o que o Senhor precisou fazer? Limpar o templo. Purificar o templo, para que por um breve momento fosse recuperada o intento original de Deus para o templo. O que o Senhor precisou fazer? Purificar o templo. Por quê? Porque essencialmente falando, irmão, o templo era um lugar em que a luz precisava estar separada das trevas. O templo era um lugar em que precisava haver uma distinção clara. A luz precisava imperar, não poderia haver trevas em aspecto nenhum, para que o templo recuperasse a sua característica mais essencial. Lugar onde Deus revela sua face, sua verdade. Isso é o templo. Agora, vamos fazer uma aplicação? Se nós somos templo vivo do Senhor, se nós somos hoje o seu templo, o Espírito Santo veio habitar em mim, em você, e veio habitar essencialmente em nós. Então, o que Deus deseja? Qual é o intento primordial? Você se lembra quando o Senhor Jesus revelou as características do Consolador que seria enviado? Lembra o que ele disse? Ele disse assim: eu enviarei outro Consolador. Aquele outro, nós sabemos que é uma palavra muito específica. É uma palavra para alguém de igual qualidade, ele está dizendo. Eu não vou enviar ninguém menor do que eu vou enviar Deus o Espírito. E Ele virá habitar em vocês, e Ele vos revelará toda a verdade. Lembra, irmão? Verdade e luz são duas palavras intercambiáveis no Novo Testamento. Ele revelará toda a verdade. Por quê? Porque a morada do Espírito é um lugar onde não pode haver luz e trevas. Você entende, irmão? Você entende por que o bendito Espírito Santo tem feito um trabalho de purificação na sua vida e na minha? Porque não pode haver, ele não pode compactuar com trevas. Então o que ele deseja? Ele deseja lançar sua luz sobre nós. De que maneira ele faz isso? Sua palavra, bendita, bendita luz de Deus, sua luz e sua verdade. Para quê? Purificar o templo. Por isso nós nos assentamos aqui para escutar, ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus. Por isso nós meditamos na palavra. Por isso nós precisamos guardar a palavra, porque a palavra é o instrumento de Deus para expulsar as trevas, irmão. Você tem tido maus pensamentos? Você precisa memorizar a palavra, porque ela vai expulsar os maus pensamentos. Você tem tido maus sentimentos? Você precisa que a palavra venha agir sobre esses sentimentos. E os ressentimentos, a raiz de amargura, tudo isso será expulsado pela palavra. Agora, qual é o problema? É que nós gostamos de comer as fezes dos nossos maus pensamentos e também dos nossos maus sentimentos. E então, a nossa vida se torna um amargor, se torna uma borra. Que o Senhor encontre caminho em nós para que o nosso coração seja por excelência esse templo que experimenta a luz que é separada das trevas da parte de Deus. Quando o Senhor vai falar a respeito de nós, ele usa o apóstolo Paulo para dizer assim, e também João, que nós
somos luzeiros neste mundo. E que nós somos filhos da luz. E que nós não somos das trevas. Que maravilhoso, irmão. Porque a Bíblia está nos ensinando o que significa um templo para Deus num primeiro aspecto. O que é um templo? Se nós desejamos ser um templo para a habitação do nosso Senhor, se nós queremos experimentar essa realidade pessoalmente, essa realidade no contexto familiar e também no contexto da igreja, então nós precisamos ser purificados. Como isso acontece? Deus envia sua luz e a sua verdade. E então purifica as nossas vidas. Então o Senhor Jesus queria recobrar isso para eles. Ele estava a entregar a sua vida logo ali. Então ele procurou deixar claro para eles qual é a essência da minha relação com vocês. Isso vai ser inaugurado quando eu entregar minha vida, acender e derramar o Espírito sobre vocês. Então o que vocês vão viver? A excelência de uma vida purificada, tão diferente daquele templo, agora com realidade. Então o Espírito Santo irá falar ao seu coração: eu desejo gerar frutos na sua vida, os frutos do Espírito. Eu desejo manifestar isso na sua vida, mas não pode haver mistura. Porque que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Um coração puro. Esse é o desejo do Senhor para os seus templos e para a sua igreja nesses dias finais. Mas um segundo aspecto, não só isso. O Senhor desejava que essa luz, essa pureza, ela não fosse impedida por nada, irmão. Porque quando há trevas, isso impede a revelação, impede a luz. Então, é por isso que nós vemos hoje, no contexto geral da igreja, tanta incapacidade de discernimento. O povo de Deus não consegue discernir 1 metro para frente do nariz, não precisa ser tão rigoroso com 1 palmo, mas não discerne 1 metro para frente do nariz. Então as coisas ficam confusas, né? Nós passamos a achar que as coisas são relativas, que não tem nada a ver. Coisas que nós escutamos. E essas são expressões daqueles que não discernem. E por não discernirem, não reconhecem a autoridade do Senhor. E não reconhecendo essa autoridade, então outros vão exercer a autoridade sobre nós. E aí então as coisas do mundo passam a imperar e vêm para dentro da nossa casa, vêm para dentro do nosso coração e passam a exercer autoridade, senhorio sobre nós, percebe, irmão? Então o que o Senhor estava dizendo para ele? Eu sou o Senhor da vinha. Para que essa vinha reconheça o meu senhorio, primeira coisa, ela precisa estar pura, ela precisa ser limpa. Então ele limpa o templo, compreende? Mas a segunda coisa que ele faz, não só limpar para que houvesse testemunho, né? Para que o templo voltasse a brilhar a sua luz. Porque se nós queremos aí uma definição simples para testemunho, você pode usar muitas, irmão. Mas eu queria te dar uma frase, uma definição simples para testemunho. Testemunho é igual a luz mantida separada das trevas. Isso é testemunho. Se o Senhor obtiver isso na nossa vida, então nossa vida terá impacto. Terá impacto. Tem um irmão, um grande servo de Deus da história da igreja, chamado William Scroggie. Esse grande homem de Deus, ele não fez nenhum seminário, ele não estudou de maneira acadêmica as questões teológicas, sistemáticas, nada disso. Mas ele foi um grande homem de Deus que reuniu muitos dados em um compêndio maravilhoso de estudos, uma coisa realmente maravilhosa. Mas, embora isso tenha sido feito, eu quero apenas mencionar algo que foi experimentado por aquelas pessoas que o ouviam falar.
porque nós estamos falando de uma vida onde a luz é separada das trevas. Verdadeiro testemunho. Então, o que as pessoas diziam é o seguinte, ouça bem aí, essa frase. Quando o senhor Scroggs pregava, nós não tínhamos apenas uma palavra do Senhor, mas tínhamos um contato com o próprio Deus, como se ele tivesse saído de uma audiência particular com Deus. Não é impressionante, irmão? Quando William Scroggs pregava, nós não tínhamos apenas uma palavra de Deus, nós tínhamos um contato com o próprio Deus. Porque a impressão que nos dava é que ele tinha acabado de sair de uma audiência com o próprio Deus. Você se lembra de Moisés, irmão? Você se lembra que isso aconteceu com Moisés? Moisés estava no monte, em uma audiência particular com o Senhor. Quando Moisés desceu do monte, ele manifestava no seu semblante a presença do Senhor de uma maneira tão constrangedora que eles precisavam colocar um véu sobre o rosto dele, porque o rosto de Moisés brilhava. Que o Senhor encontre aqui servos assim como esses. Servos que têm luz separada das trevas. E isso é verdadeiro testemunho. Isso sim é capaz de colocar as pessoas em contato com o próprio Deus, com o nosso Senhor. Compreende? Que o Senhor faça isso conosco. Era isso que o Senhor desejava em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, o que o Senhor desejava era que aquele templo que precisava ser purificado fosse uma casa de oração, é a expressão que ele usa, lembra? Ele diz, não somente eu preciso limpar isso que vocês tornaram um covil de salteadores, mas essa é a casa de oração. E o que isso significa? O que o Senhor queria resgatar, mesmo que por um breve momento, para que eles compreendessem? Ele queria que eles compreendessem, no profundo das suas almas, que ficasse marcado nas almas deles, o verdadeiro caráter da vida de união, da vida da fé que ele estava propondo, irmão. Ele queria que eles tivessem uma verdadeira compreensão do que significava a vida de oração. O que é oração? O que significa a vida de oração, se não o fomento mais essencial da fé, irmão? A vida de oração é o que pode levar a nossa realidade de comunhão a crescer, de amor a crescer, de fé a crescer. Como já disse um homem de Deus do passado, oração é manter companheirismo com Deus. É uma percepção clara da presença de Deus. É não se desligar dele. É não permitir que nada interfira nessa comunhão. Ah, mas aqui nós precisamos nos arrepender. Porque como nós enfrentamos interferências. Aliás, como nós buscamos interferências, como nós gostamos de interferências. Por quê? Porque as nossas vidas ainda estão misturadas. E o poder da revelação, da luz de Deus, não tem causado o impacto que precisa causar para expulsar as trevas. E então, nós experimentarmos a qualidade dessa vida de oração, a qual o Senhor estava se referindo. Uma vida em que se mantém comunhão, amor, fé permanentes. Isso é essencialmente uma casa de oração. É uma vida em que o amor, a fé, a comunhão crescem permanentemente. Agora te pergunto, o templo do seu coração e do meu coração é uma casa que, número 1, tem experimentado purificação. Número 2, tem experimentado crescimento da fé, do amor e da comunhão, porque isso é essencialmente uma casa de oração. Que o Senhor nos ensine mais sobre isso, porque Ele tem desejado isso para esses últimos dias, irmão. Por quê? Porque esta vida de companheirismo com Deus vai estabelecer para a igreja a capacidade de entender claramente
a que horas que nós estamos do relógio de Deus. A possibilidade de tocar a vontade de Deus, saber claramente a que horas nós estamos da noite. E que vem chegando o dia, e que é necessário priorizar, e que é necessário mantermos no nosso coração um senso de urgência. Que o Senhor nos ajude, porque tem coisas que nós somos procrastinadores, irmão. Nós até tentamos espiritualizar, dizendo assim, eu vou levar isso para casa para orar. E são coisas que Deus está falando diretamente ao nosso coração. Deixa isso. Abre mão disso. Para de gastar tempo com isso. Entregue-se naquilo. E tão claras, não poderiam ser mais claras, que o Senhor fala a cada coração aqui. Eu tenho certeza disso, porque fala ao meu. Então, quando o Senhor nos fala e nós não priorizamos, nós estamos empurrando com a barriga, ou, para usar uma palavra bonita, procrastinando, deixando para amanhã. E nesse caso, o amanhã pertence ao inimigo. Nesse caso, tudo que nós postergamos espiritualmente pode ser realizado hoje, é procrastinar o amanhã e entregar essa coisa à distração. Que o Senhor nos ajude, para que nós realmente respondamos a Ele. Agora, a partir daqui, eu gostaria de tomar então com você o texto de Marcos, por causa das expressões que aparecem aí, e nós vamos nominar algumas delas, né? Pelo menos 4 delas, para tocarmos com bastante calma em aspectos relacionados a essa vinha e a importância desses aspectos para nós. Irmão, lembre-se, a parábola da vinha, que é então objeto da nossa consideração, ela poderia ser chamada de a parábola do amor do Senhor. O amor do Senhor pela sua vinha. Esse poderia ser o título dessa parábola. O amor do Senhor pela sua vinha. Você viu as expressões usadas em Isaías, texto que possivelmente ocupava o coração do Senhor quando proferiu essa parábola. Porque são muitas expressões semelhantes lá, profetizadas por Isaías. E então aqui, proferidas de modo, através de parábola pelo Senhor. E então o Senhor vai tomar aí alguns aspectos práticos que eu vou chamar de aspectos práticos do amor completo. Por isso, essa é a parábola em que então escancara para nós o amor do Senhor pela sua vinha. O que o Senhor vai apresentar para nós é uma vinha predileta do seu coração, que estava conforme nós já temos compartilhado todo esse tempo, pelo menos 2 anos, falando a respeito do Senhor Jesus andando por aquela vinha. E então, o Senhor, Ele inicia aí, através do relato de Marcos 12, da seguinte maneira: depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Então ele começa: um homem plantou uma vinha. Então, o primeiro destaque que eu gostaria de fazer aí para você, o primeiro aspecto é que ele plantou uma vinha. Essa não é uma vinha que nasceu por acaso. Isso não é mesmo que seja uma árvore frutífera que nasceu no meio do mato. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma vinha que foi plantada e que custou muito ao seu viticultor. Nós estamos falando de uma vinha que só tem realidade, valor, porque ela é plantada nele mesmo. Quando o Senhor vai explicar isso, Ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são uma vinha porque estão em mim. Porque não há nenhuma possibilidade de vocês gerarem de si mesmos algo que seja agradável a Deus.
Mas porque eu entreguei a minha vida, gerei vocês de novo em mim, então agora vocês são uma vinha predileta, plantada. E nessa palavra plantou aí, tem tanta coisa envolvida, irmão. Tem tanto tempo envolvido, tem tanto esforço envolvido, que nós realmente precisamos nos dobrar e adorar o Senhor, porque Ele é tão amoroso. E no seu amor, Ele plantou você. Graças ao Senhor. Ele tem, então, tido essa atitude maravilhosa a partir do momento em que plantou você. Então, você agora é a sua bendita vinha, né? E que atitude Ele segue tendo para que o nosso coração possa frutificar. Então, essas são as notas do amor completo do Senhor. Então, primeiro, Ele plantou uma vinha. A primeira coisa que é necessária para se plantar uma vinha, irmão, é corrigir o solo. A primeira coisa que é necessária para se plantar uma vinha é corrigir o solo. Então, se você conhece a história do homem que Deus criou, você consegue ver essa ação de Deus para corrigir o solo todo o tempo. Mas aqui eu gostaria de trazer à sua memória algo relacionado ao solo, para que você compreenda esse plantio de Deus, porque o Senhor segue plantando no seu coração e no meu. Hoje Ele está abrindo a sua bendita palavra, rica de sementes, e está semeando nos corações. Agora, você se lembra, irmão, de algo muito significativo sobre essa questão de solo corrigido. Se você voltar a sua Bíblia aí, algumas páginas, em Lucas capítulo 8, veja lá o que você encontra. Lucas capítulo 8, verso 4. Qual é o assunto aí? Lucas 8, 4. Nós temos a parábola do semeador. E essa bendita parábola que o Senhor proferiu também nos ajuda a compreender como esse plantador corrige o solo. Para que o que ele planta, o que ele semeia, possa crescer, frutificar, germinar na sua vida e na minha. Então nós temos aí 4 tipos de solo na parábola do semeador. Não é? Então, primeiro nós temos aí um coração, preste atenção, irmão. Primeiro nós temos um coração que é como beira de caminho. Será que esse é o solo do seu coração? Um coração que é como beira de caminho. O plantador, o bendito Senhor, o grande semeador das nossas almas, Ele lança a semente. Mas Ele encontra um coração como beira de caminho. E então, essa semente é arrebatada. Chegou ali na porta. Já não sabe mais o que ouviu. A semente é rapidamente arrebatada. Às vezes, é arrebatada enquanto está ouvindo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque Ele precisa corrigir o solo. Depois, Ele diz que tem um outro solo, que é um solo pedregoso. Ele diz que ele pode semear e a palavra cair sobre um coração que é cheio de pedras. É um coração pedregoso. E nesse coração pedregoso, a palavra que ele semeou não consegue lançar raiz. Então ela logo seca, murcha, perde a sua capacidade de frutificação. Então, irmão, como está o seu coração? Deixe-me apenas fazer uma lembrança aqui com você. Quando o autor de Hebreus pregou para eles, ele usou uma expressão para falar sobre a estatura espiritual deles. Ele disse assim: vocês já deviam ser mestres, dado o tempo decorrido. Lembra desse texto? Sabe quanto que é, segundo os estudiosos, esse tempo decorrido que ele diz que eles já deviam ser mestres? De 5 a 10 anos. Eles já deviam ser mestres, dado o tempo decorrido. Agora, talvez a grande maioria de nós aqui já conhece o Senhor há pelo menos 5 anos. Será que o nosso coração não tem sido solo pedregoso? Nós temos recebido tanta semente, tantas reuniões, tantas coisas semeadas, mas essa palavra não tem força para lançar raízes e frutificar.
Que o Senhor nos ajude, para que Ele mesmo venha passar o seu arado sobre o nosso coração, para purificar esse coração das pedras, tirar as pedras. Mas terceiro aí, é um coração de espinhos, um solo cheio de espinhos. E esse é diferente das pedras. Os espinhos aí, eles sufocam a palavra, como se tivesse uma planta crescendo junto com outra planta. Então tem uma coisa que a gente permite que cresça no coração, que a gente cultiva no coração, crescendo junto com a palavra. E então esse espinho sufoca a palavra. Esse é o coração de espinhos. Mas eu quero avançar. E o último aí, o quarto tipo de solo, tipo de coração, é o coração como boa terra. E é aí que eu quero chegar. Porque o coração como boa terra fala dos que ouvem de bom e reto coração e retém a palavra. Lembra, irmão, dessa colocação? Então o que isso significa? Que esse bendito Senhor que plantou uma vinha, Ele segue semeando no coração da sua igreja, na sua vinha. O primeiro aspecto do cuidado do amável viticultor é que ele planta. Ele planta, ele planta. E o que isso significa? Que o nosso coração precisa ser como uma boa terra. Porque esses são os que retêm a palavra. Interessante, você já sabe, mas quero repetir aqui. Você sabe que o sentido desse retém aí é uma palavra que foi tirada do contexto marítimo, do contexto daquelas navegações. E o sentido da palavra aí é checar o curso. Checar o curso do navio. Então, a palavra que foi usada aí, pelo Espírito, é uma palavra para reter. Quem são os que retêm? São os que permitem que essa palavra cheque o curso da sua vida. Em que aspectos? Ela precisa checar se a direção que você está seguindo está certa, irmão. A palavra vai lançar luz e vai dizer se a direção que você está tomando está certa. Segundo, a velocidade. Se você já não devia ser mestre, compreende, irmão? Se você já não devia estar mais maduro. Se você não devia estar mais avançado na caminhada. Agora, sabe qual que é o problema? É que se Deus não falar diretamente conosco, nós ouvimos essas coisas e não damos a devida atenção àquilo que realmente nós devemos considerar. Qual é a velocidade de amadurecimento? Porque essa palavra recebida, ela cumpre um tempo de germinar, de frutificar nas nossas vidas. Então, ela checa o curso, ela precisa cumprir isso em nossas vidas. Segundo aspecto aí de Marcos 12, não desmarque o texto. Segundo aspecto, cercou-a de uma sebe. Então essa vinha do amor do Senhor, ela foi cercada com uma sebe. E esse é o segundo aspecto prático aí, do amor prático do viticultor. Ele não somente plantou uma vinha fertilíssima, ele não somente segue semeando ao coração dela, para que então estes que são seus possam permitir que essa semeadura cheque as suas vidas. Ô, irmão, se isso não acontecer cada vez que nós abrimos essa palavra, então ela não está cumprindo o propósito para o qual ela nos foi dada. A palavra precisa checar nossas vidas. Do contrário, nós podemos até decorar versículos, mas sem que isso realmente tenha uma ação transformadora no seu coração, no meu coração. E então, segundo aspecto, cercou com sebe. O significado de sebe, irmão, o significado aí de sebe é colocar algo ao redor. É colocar como que uma cerca viva. Esse é o significado. É conceder algo a alguém no sentido de prover uma cerca, uma cercadura. E isso é a sebe. Cercou com sebe. Agora,
Isso confere algo para nós. Isso significa que esse bendito e amoroso viticultor, ele tem colocado ao redor da sua vida, da sua família e da sua igreja, uma cerca protetora, irmão, que protege, que causa, gera proteção, primeiro de coisas externas. Gera proteção, impede que as coisas externas, promove separação. Isso é, por excelência, o que essa cerca gera. Ela gera, ela expulsa, ela gera uma proteção de coisas externas, mas ela separa de coisas que estão fora e que podem causar dano. Essa é a cerca, uma cerca protetora sobre a sua vida. Irmão, eu não sei com relação a você, mas quando leio esse texto, colocou uma sebe. Sabe qual salmo que vem ao meu coração? Abra aí, por favor, Salmo 125. Porque nós precisamos olhar para o texto, fixar nos nossos corações. Então, olha o que o Salmo 125 diz. É um salmo conhecido de todos nós. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Verso 2, preste atenção. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Não só isso, agora e para sempre. Que maravilhosa cerca, irmão. Que maravilhosa sebe o Senhor é. Ele é uma cerca protetora ao redor do seu povo. Que é um outro versículo que há poucos dias citei aqui para os irmãos, que sempre citei para os meus filhos. O anjo do Senhor, Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Que maravilhoso, irmão. Porque esse é o Senhor ao redor da sua vinha. Isso significa que você perceba ou não, Ele é uma sebe, uma cerca protetora ao redor da sua vida. Ele é uma cerca protetora ao redor da sua família. Ele é uma cerca protetora ao redor da igreja. Graças ao Senhor. Mas Ele deseja que nós também experimentemos isso. E cuidemos adequadamente dessa cerca. Então, para isso, eu queria que você abrisse comigo em mais um salmo. Então, nós vamos citar 3 salmos aqui, 125, 34. Agora, eu queria que você abrisse no Salmo 41. E veja o que o salmista diz. Salmo 41. Diz assim, preste atenção, irmão. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Eu estou lendo esse versículo apenas para que você compreenda, preste atenção aqui, que há uma relação, há uma correspondência entre a atitude do Senhor e a nossa atitude, em alguns aspectos que eu quero destacar para você. Preste atenção. Verso 2, o Senhor protege e lhe preserva a vida. Então, a partir de agora, versos 2 e 3, vão falar de algo que o Senhor faz pelos seus, baseado em uma atitude dos seus para com os outros. Ele está dizendo, olha, é bem feliz aquele que está atento ao necessitado. O Senhor o livra. E agora diz, o Senhor o protege e lhe preserva a vida. Falo feliz na terra. Então o Senhor o protege. Essa proteção, ela gera preservação. Quantos livramentos, não é, irmão? Preserva a vida. Quantos livramentos. Quanta felicidade para aqueles que não são ovelhas fujonas. Ovelhas rompedeiras de cerca, que querem fugir do aprisco do Senhor.
Quanta felicidade para aqueles que já compreenderam que não são do mundo, que não precisam colher em outro campo, que não tem nada que vai te satisfazer lá fora. Quanta felicidade para os que já compreenderam isso. Agora, qual é o problema, irmão? É porque está assim de ovelha rompedeira de cerca. Que o Senhor coloque, nós aqui do interior sabemos, aquela ferramenta de madeira que os boiadeiros aqui da região colocam no boi varador de cerca. Então é colocado nele uma canga de madeira grande no pescoço que ele não consegue varar a cerca. Aquilo enrosca nos arames e ele não consegue varar a cerca. Que o Senhor coloque isso em você e em mim. Se de alguma forma no nosso coração ainda há um desejo de buscar lá fora o que nós temos em abundância aqui dentro, no aprisco do Senhor. Porque Ele é uma cerca protetora para a igreja. Ele é uma sebe para nós. Então, que correspondência maravilhosa, não é? Ele está dizendo, olha, se você for atento aos seus irmãos, se você estiver atento ao necessitado, há uma correspondência na minha atitude para com a sua. Eu também vou estar atento a você. Eu também vou estar atento e vou limpar você. Eu vou proteger você, preservando sua vida e te fazendo feliz de estar no meu aprisco. Agora, veja essa próxima frase. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O que significa isso aí, irmão? Não entrega à discrição. O sentido da palavra discrição aí no hebraico é apetite. Olha só, é apetite, desejo, emoção, paixão. O Senhor está dizendo que nós não seremos entregues a essas paixões, a esses apetites dos inimigos. Está vendo, irmão? Se você tem sido uma ovelha que está chegando na beirinha da cerca, olhando para grama que Satanás tenta tornar mais verde para atrair o seu coração, o Senhor está dizendo, eu te livro da discrição dos seus inimigos, dos apetites, das emoções, dos desejos. Ah, que cerca maravilhosa, protetora é o Senhor para nós. Que maravilhosa correspondência que há quando os nossos corações estão atentos, quando nós estamos atentos às necessidades dos irmãos. É isso que o Salmo está nos ensinando. Vamos seguir mais. Esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto lá do texto de Marcos 12, que não foi citado por Lucas, lembre-se. Terceiro aspecto, construiu um lagar. Construiu um lagar, mais uma marca de amor. Ele não somente plantou, ele não somente cerca com uma sebe, mas ele construiu um lagar. Irmão, que coisa maravilhosa. Esse viticultor construiu um lagar. Você sabe o que é um lagar, né? A palavra aí para lagar é uma cova, né? Literalmente, é algo cavado no solo. É aquele lugar onde a uva era pisada para que fosse separado o fruto da casca. Então, esse era o lagar. Os lagares tinham então essa finalidade, para que sozinho ou conjuntamente o povo pudesse tomar o fruto da vinha, e então ele fosse trabalhado para que ele, e o trabalho era um esmagamento, guarde isso, era um esmagamento, para que então esse esmagamento pudesse produzir o fruto que o dono da vinha estava a aguardar. Certo? Então, esse é o lagar. E isso, irmão, o lagar na Bíblia, sempre vai falar de quebrantamento, de um lugar de esmagamento, de um lugar em que o pão inteiro é quebrado, de um lugar em que uma uva inteira não serve para nada.
ela só tem utilidade e o pão também só tem utilidade. Você já pensou nós chegarmos aqui no domingo para partir o pão e nós tivéssemos uma uva aqui? Qual seria a utilidade dela? Se nós tivéssemos um pão aqui que não pudesse ser partido, qual seria a utilidade dele? Então é por isso que toda uva e todo pão que o Senhor toma nas suas mãos, Ele quebra, para que seja útil para Ele e possa ser útil ou alimento para outros. Então, que maravilhosa atitude de amor, preste atenção, é o Senhor, o que ama a vinha, preparar para ela oportunidades de quebrantamento. Que maravilhoso, irmão. Sabe, querido irmão, você tem a esposa que tem, porque Ele prepara oportunidades. Você tem o marido que tem, porque Ele prepara oportunidades. Você nasceu na família que nasceu, porque Ele prepara oportunidades. Você tem os filhos que tem, você tem o trabalho que tem, porque Ele prepara oportunidades para o seu esmagamento. E esse esmagamento é essencialmente positivo. Se não houver esse esmagamento, então não haverá o fruto excelente da sua vida. O princípio do Senhor aqui, que nós precisamos de lembrar, é João 12, 24. Você se lembra, irmão? Qual é o texto? João 12, 24. Se o grão de trigo caindo em terra não for quebrado, fica ele, porque o objetivo da semente cair na terra é que ela seja quebrada. Dentro dela tem essencialmente tudo que é necessário para que a vida se manifeste. Nós também recebemos a semente bendita do Senhor. Temos recebido da sua graça, plenitude de graça e graça sobre graça. Ele nos tem dado, graças ao Senhor. Mas, se o grão de trigo caindo em terra não for quebrado, não morrer, fica ele só. Mas se for quebrado, se for esmagado, se morrer, então os frutos mais excelentes, os afetos mais excelentes, eles poderão ser consagrados ao Senhor, compreende, irmão? Quando você olha para o Getsêmani, o que você vê? Você vê o bendito grão de Deus. Você sabe o que significa Getsêmani, não é? Getsêmani significa prensa de azeite. É aquele lugar onde aquela azeitona mais excelente, ela é prensada, esmagada, para que o mais excelente azeite seja exalado. Você se lembra o que aconteceu no Getsêmani, irmão? Quando o Senhor estava sendo apertado, confrontado com o interesse de Deus sendo homem. Então o que foi exalado da vida dele? Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas, olha o azeite então sendo manifestado. Mas, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E esse é o azeite mais excelente. Esses são os afetos mais excelentes sendo manifestados para Deus, mas não só isso. Também para com os outros. O que aconteceu? Aqueles guardas chegaram. E então, aqueles afetos mais excelentes se manifestam novamente, porque ele estava no lagar de Deus. Ele estava sendo esmagado como homem, como sacrifício, como fruto sobreexcelente de Deus. Então, aqueles soldados chegam e ele manifesta os seus afetos sobreexcelentes, não somente pelo Pai. Pai, eu vou beber o cálice que o Senhor tem destinado a mim. Seja feita a tua vontade, não a minha. Mas não só isso, ele se posiciona na vanguarda, à frente dos seus, e diz: a quem buscais? Porque ele ama a sua vinha. A quem buscais? Então os soldados dizem: nós buscamos a Jesus o Nazareno. Então ele diz: sou eu, ou eu sou. Eles recuam e caem.
ele diz: deixai ir a estes. Porque ele os amava. Mesmo sendo eles quem são, ele os amava. Então ele se coloca à frente e mais uma vez, prensado pelas circunstâncias, o que ele exala? Ele exala os mais perfeitos afetos para com Deus e também para com os seus. Que maravilhoso, irmão. Este lagar, esse é o lagar de Deus. E o princípio para que as nossas famílias, nossas vidas individuais, nossas famílias e a sua igreja frutifique, caindo em terra, tem que morrer. Então sabe o que isso quer dizer, irmão? Se você quer ter frutos na sua vida, você precisa experimentar quebrantamento. Do contrário, não haverá fruto. Agora, queria citar 2 salmos também conhecidos. Vamos ao Salmo 34. Salmo 34. Verso 7. Não, perdão. Verso 18, não 7. 7 eu já citei. Verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Sabe por quê, irmão? Porque quando o coração é quebrantado, os frutos excelentes, os afetos mais íntimos, eles são liberados para o Senhor. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Mais um salmo, Salmo 51, também conhecido dos irmãos. Salmo 51, vamos ver o verso 17, por favor. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o coração quebrantado. Irmão, que o Senhor nos faça compreender isso. Que o Senhor nos faça nos dobrarmos e adorarmos a Ele. Sabe por quê? Porque Ele tem preparado lagares na sua vida e na minha, na sua família e na minha, e também na vida da Assembleia, para que nós sejamos esmagados. Ele tem feito isso, porque Ele ama a sua vinha. Então Ele tem preparado lagares. Vamos mais. 4º aspecto de Marcos capítulo 12. Ele plantou uma vinha, cercou-a de sebe, construiu um lagar e, por último, edificou uma torre. Edificou uma torre. Irmão, esse é o último aspecto prático que eu gostaria de destacar aí a respeito do amor do Senhor. Ele edificou uma torre. Para quê? Qual é a finalidade de uma torre, irmão? Por que a torre é diferente da sebe? Por que o Senhor não apenas construiu uma cerca? Por que Ele construiu uma cerca e ainda colocou uma torre? Porque a torre tem a finalidade de proteger também. A torre tem uma outra finalidade conjunta que eu gostaria de destacar aqui. A torre, ela promove um lugar de vigilância contínua por todos os lados para o Senhor. A torre é um local de vigilância por todos os lados. O que significa isso? Isso significa que o Senhor está com os seus olhos atentos sobre a sua vinha. Ele não deixa que nada chegue até ela sem passar por Ele. Irmão, nunca se esqueça disso. Nada atinge a sua vida, nada atinge a sua família, nada atinge a igreja sem passar por Ele primeiro, sem que Ele permita. Quero citar aqui para você os primeiros capítulos de Jó. Você se lembra que Satanás se aproxima do Senhor e diz para ele: olha, Jó, ele te adora, ele não blasfemou ainda, porque você cercou ele com sebe. Lembra?
Você fez uma cerca protetora sobre a vida dele, multiplicou os bens dele, você abençoou ele grandemente. Então o Senhor diz para Satanás: porque nada toca as nossas vidas, nossas famílias e nem a igreja, sem antes passar por ele. Então ele disse: pode tocar em tudo que ele tem, mas na vida dele você não toca. E então nós sabemos o que aconteceu. E Jó foi tocado, porque era um homem justo, íntegro, que se desviava do mal, mas que confiava em si mesmo, que se baseava na sua própria justiça. E o Senhor precisava livrar Jó desse cativeiro a si mesmo. Então o Senhor usa um instrumento, nesse caso, o inimigo tocando em tudo que pertencia a Jó. Então ele é livrado desse cativeiro. E quando ele termina o livro, ele termina dizendo assim, capítulo 42, mudou-se o cativeiro de Jó. Capítulo 42 começa assim. Então ele vai dizer: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu me arrependo no pó e na cinza, ponho a mão na minha boca. Aquele que procurava falar não tem entendimento. Que fale o Senhor. Então esse é Jó. Que maravilhoso, irmão. Porque o Senhor tem colocado nas nossas vidas uma torre de vigia. Porque nada atinge a igreja sem passar por ele. E essa é a completa segurança de todos que são do Senhor. Um versículo apenas, Provérbios 18, 10. Abra comigo. Provérbios 18, 10. Vou citar para você também aí para a sua anotação, dois salmos. Salmo 11, verso 4. Salmo 61, verso 3. Mas agora, Provérbios 18, 10, eu queria que nós lêssemos. Provérbios 18, 10 diz assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Que maravilha, irmão. Sabe por quê? Quantas vezes nós nos recordamos aqui: Senhor, muito obrigado porque nós podemos nos reunir debaixo do teu nome. O que isso significa, irmão? Que esse nome é uma torre de vigia. Que o mundo espiritual está debaixo dos olhos do Senhor. Que o Senhor está atento a todas as coisas. E sob esta torre, sob esses olhos, nós estamos acolhidos e seguros. Que maravilhoso, irmão. Que segurança vai nos nossos corações, porque Ele é então o nosso Senhor. Para nós seguirmos agora, porque meu encargo mais definido está liberado até aqui, mas gostaria de mencionar para você que o Senhor só segue com a parábola mostrando o fracasso de uma estrutura religiosa capaz de reconhecer os seus movimentos, mesmo com abordagens tão graciosas. Havia uma estrutura religiosa montada lá e eles eram incapazes de reconhecer os movimentos do Senhor. Então o Senhor enviava um profeta, eles não eram capazes de reconhecer outro profeta, uns eles matavam, outros eles expulsavam. E assim é a história dessa vinha chamada Israel. Essa é a história. Agora, que o Senhor seja misericordioso e essa não seja a sua história, irmão, e a minha história. Que nós tenhamos um coração como Davi teve quando o Senhor enviou um profeta para purificar a vida dele. Lembra, irmão? Davi tinha pecado, ele era o rei, e Davi levanta Natã, um profeta. Então Natã chega diante do rei e conta aquela história, você conhece. Havia um homem que tinha só uma cordeirinha e um outro que tinha todas que ele quisesse. Menos aquelas que eram cada quais dos seus proprietários. Então esse homem riquíssimo,
ele se apossou daquele que só tinha essa única. Então o coração de Davi se acende, ele diz, esse homem tem que morrer. Irmão, ele estava falando de si mesmo, sem saber. Então Natan é tão corajoso, porque é um profeta de Deus, não é? Essa é a característica dos profetas de Deus, eles não se atemorizam diante de nada. Mas eles seguem segundo o mandato de Deus. Então ele diz, Davi, esse homem é você. Ele podia ser morto, você concorda? Ele podia ser morto naquela hora. Elimina esse Natan. Ele não sabe de nada, eu vou seguir com a minha vida. Que o Senhor nos ajude para que nós não sejamos aqueles que matam os profetas que Deus levanta para virem falar as nossas vidas. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Talvez 90% do ministério profético, preste atenção, irmão, tem a ver com correções que Deus precisava fazer no seu povo. É raro você ver um profeta que é levantado para que ele possa elogiar a casa de Deus, a vinha de Deus. Talvez 90% do ministério profético seja, então, instrumentos que Deus levanta para limpar a sua vinha. É como aquela poda que Deus faz, que é mencionada lá em Isaías. Sachoa, não é? O sacha é aquela enxada para limpar a vinha. A poda de Deus que vem sobre as nossas vidas. E então, o Senhor segue falando a sua vinha, mas eles estavam incapazes de reconhecer a voz de Deus. Eles não conseguiam identificar. Mesmo Deus enviando tantos profetas, e agora enviando o Filho amado. Eles não receberam, rejeitaram, mataram e o tiraram então, o tiraram da cidade e o mataram fora da sua vinha. Foi assim que eles fizeram. E eu digo para você que agora o Senhor está falando tão claramente àqueles locadores que se achavam proprietários. Eles apenas tinham recebido o arrendamento da vinha. Quando o Senhor veio receber o que era devido, aqueles maus locadores, eles mataram, expulsaram todos os servos e mataram o Filho amado. Não respeitaram o Filho amado. A casa de Deus, esse lugar de luz, de revelação, esse lugar de luz, de revelação e de comunhão que nós dissemos lá no início, é o lugar onde se respeita o herdeiro, irmão. Lembre-se disso. A casa de Deus, o templo de Deus, é o lugar, é o ambiente, é o coração onde o herdeiro é respeitado com seus direitos e sua autoridade. Ele é o dono da vinha, ele é o senhor da sua vida, ele é o senhor do seu coração, ele é o senhor da igreja. E onde ele não é respeitado, não há discernimento da sua autoridade, não há discernimento dos seus direitos, não se reconhecem os seus direitos. Então não tem outra atitude senão julgamento. E o que o Senhor profere aí? Ele diz assim, olha, há uma pedra. Ela é uma pedra eleita e preciosa para Deus. Ela é a pedra angular. Alguns estudiosos dizem que essa pedra angular, uma outra definição para ela poderia ser pedra de ornamento, pedra de esquina. Ela é a pedra de embelezamento do edifício. Isso significa que tudo no edifício tem que ser compatível com essa pedra. Então ele diz, essa pedra, ela será lançada sobre todos aqueles que não reconhecem o seu direito, o direito do herdeiro. E eles virarão pó, é o que ele diz. O juízo da pedra rejeitada é que então, diante de Deus, ela é eleita e preciosa.
Então, na medida em que nós, como Pedro vai dizer, texto que já foi estudado, 1 Pedro capítulo 2, versos de 4 a 9, aqueles versos são importantes, ele vai dizer que nós, como pedras que vivem, agora em conexão, em ligação com a pedra angular, então nós podemos ser para ele um templo, um edifício para a sua habitação. Em conexão, não fora disso, não sem relação com Cristo, não sem dar a Cristo o devido valor e respeito. Lembre-se, irmão, Ele é a pedra angular. Isso significa, para nós encerrarmos, que tudo que corresponde a Cristo é o único material de edificação da casa. E que o que não corresponde a Cristo será reduzido a pó. E essa é a beleza da igreja, irmão. A beleza da noiva não é a noiva. A beleza da noiva é o noivo. Salmo 45 vai deixar isso tão claro. A beleza da noiva é o noivo. Então, que o Senhor siga nos falando ao coração. Vamos orar. Pai, te louvamos, te agradecemos, com nossos corações dobrados pelo teu profundo amor por tua vinha. Te agradecemos porque o Senhor plantou uma vinha, cercou-a com sebe, colocou um lagar e edificou uma torre. E o Senhor tem agido com tuas mãos amorosas sobre as nossas vidas, para que sejamos então essa videira fertilíssima, das quais o Senhor possa colher os frutos. Ajuda-nos para que tudo nas nossas vidas seja compatível com a pedra angular. Para que tudo nas nossas vidas que é belo seja da parte da pedra angular. E aquilo que não é teu seja rejeitado para a tua glória. Esse é o desejo dos nossos corações. Nós entregamos a Ti esta palavra e pedimos que o Senhor aplique mais profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.